Olá, meus amores, estamos aqui hoje para dar dicas de filosofia para o Enem. E o que é o Enem? O Enem é uma maneira diferente de fazer vestibular. O que é cobrado no Enem geralmente são as relações entre os pensadores. E desde Platão, o conhecimento se dá por comparação. Se a gente pensar nisso, vamos comparar os sofistas com Sócrates. Sócrates acredita que existe uma verdade universalmente válida. Os sofistas, por sua vez, acreditam que a verdade é relativa, ou seja, cada um tem a sua verdade. Continuando com a comparação, nós podemos comparar o próprio Platão com Aristóteles. Platão acredita que existe um dualismo ontológico, ou seja, existe o mundo das ideias e o mundo sensível. Aristóteles não acredita nesse dualismo. Para Aristóteles, o ser está no próprio objeto, ou seja, o ser está em potência, e pode vir a virar ato. Isso acontece com o tempo, com o devir. Ótimo, meus amores. Mudando para a modernidade, nós podemos comparar os racionalistas com os empiristas. Para os racionalistas, o foco do conhecimento, o cerne do conhecimento está na razão. Os sentidos são enganadores. Já para os empiristas, por sua vez, os sentidos são a fonte verdadeira do conhecimento. Não existem ideias inatas. Todos os meus conhecimentos são a partir do mundo dos meus sentidos. Uma outra dica importante é a gente conhecer o imperativo categórico do Kant. Kant, que é um dos maiores pensadores da história, me ensina que todos os homens têm um imperativo categórico pautado pela racionalidade. Eu, o norueguês e o aborígene temos o mesmo imperativo categórico. Isso significa o quê? Significa que nós todos temos a possibilidade de agir moralmente. E se nós pudéssemos definir em uma palavra, em uma frase, o que é o imperativo categórico, nós diríamos: age de tal modo que a máxima da tua ação seja passível de universalização. Ou seja, a nossa avó leu Kant quando ela diz que você tem que fazer para o outro o que você quer que façam para você. Por último, uma dica do século XX, um conceito fundamental que é o conceito de indústria cultural, pautado por um senhor chamado Theodor Adorno. Adorno nos ensina que a indústria cultural é aquela coisa que trata cultura e mercadoria do mesmo modo. Portanto, um sabão em pó tem o mesmo valor de um filme, de uma música. Isso porque o mercado, o sistema capitalista, faz com que essas coisas tenham o mesmo valor. Meus amigos, essas foram as minhas dicas para o Enem. Fiquem calmos, pensem em tudo que nós estudamos ao longo do ano. E só uma coisa, se você souber interpretar os enunciados, se você conseguir fazer as relações, com certeza você vai bem na prova.